Fala galera, Leandro Cabral aqui, vamos lá para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Hoje eu vou falar de gestão de carteira, vou mostrar como preencher o dólar na planilha, que tem me perguntado muito, onde aportar aí com essa alta de 120 mil pontos praticamente na bolsa, né? Queda de dólar, então tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje. Então vamos lá. Primeiro aqui de tudo já eu tenho a pergunta da Regiane, e a Regiane me perguntou assim: Leandro, com a alta de 120 mil pontos, vale a pena fazer menos aportes ou ir com menos sede ao pote? Bom, Regiane, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: tudo vai depender de como a carteira de vocês está configurada, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui para decidir como seria o aporte. Imagina que você tem uma carteira aí que ela está configurada 100% ações, certo? E 100% ações não, mas vamos dizer 80% ações e 20% na Selic, na renda fixa. Naturalmente, com a alta do índice Bovespa, próximo de 120 mil pontos, que é o que está acontecendo agora, a sua carteira passaria a pedir aporte na Selic, tá? Então a Selic meio que deixa estabilizado ali, né, a sua carteira, ela dá uma estabilizada na sua carteira, porque ela tira um pouco essa volatilidade aqui do índice Bovespa. Quanto maior o peso na Selic, menos volátil é a sua carteira e mais facilita essa distribuição, onde eu vou aportar agora, tá? Então é natural isso, quanto mais a bolsa sobe, mais vai pedir aporte para fazer caixa, para a Selic. Agora tem uma outra coisa importante que vocês têm que entender, que é a correlação entre os ativos. Porque olha só, se você tem uma carteira onde todas as classes de ativos que você tem na carteira, elas andam para o mesmo lado, naturalmente quando uma das classes subirem, a outra vai subir. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Imagina que você tem ações, fundos imobiliários e dólar. Imagina que todos andassem para o mesmo lado. O que eu quero dizer com tudo para o mesmo lado? Se a bolsa subir, o índice Bovespa subir, os fundos imobiliários se valorizam, o dólar se valoriza. Sobra o que para você aportar? A Selic, certo? Aqui eu estou falando de uma carteira que ela é correlacionada, só que ela está proporcionalmente, né, correlacionada. Quando um sobe, os demais sobem. Isso, na verdade, não é o ideal, tá? O ideal é que você tenha uma carteira que ela seja correlacionada negativamente. O que eu quero dizer isso? Quando uma classe de ativo da sua carteira sobe, a outra cai. E não tem exemplo melhor do que isso, melhor para a gente usar aqui, do que dólar com índice Bovespa, tá? Por quê? Não é regra absoluta, mas de forma geral, quando a gente pega aí um gráfico de longo prazo, a gente vê que dólar caiu, bolsa subiu, certo? Bolsa subiu, dólar caiu. Contrário também, bolsa cai, dólar sobe. Isso acontece muito por quê? Porque existe um grande peso de capital estrangeiro entrando na nossa bolsa de valores e saindo da bolsa de valores. Então pensa comigo aqui na lógica, né? O gringo ele olha para o Brasil, ele pensa assim: olha, eu acho que não está mais compensando tanto investir no Brasil. Quer saber? Eu vou pegar meus dólarzinhos aqui, eu vou voltar para casa. Para ele fazer isso, ele vai ter que vender bolsa aqui no Brasil, vai ter que vender as ações dele. Jogou a cotação para baixo, porque eles têm poder, eles têm peso. Quando eu falo gringo, eu estou falando de fundos de investimento lá dos Estados Unidos, estou nem falando do investidor pessoa física, né? Estou falando de grandes, do investidor institucional. Ele olha para o Brasil e diz: isso aqui não está compensando mais tanto não, vou vender. Derruba a bolsa. Ele vendeu para quê? Para levar o dólar dele para casa. Então, ao mesmo tempo que a bolsa caiu, ele pegou o dólar, pegou esses reais que ele vendeu aqui, converteu para dólar para levar o dólar para casa. Quando ele está fazendo essa conversão, joga o dólar para cima. Então, veja que isso é muito comum acontecer. O gringo, quando ele vai embora, ele derruba a bolsa e sobe o dólar. Quando ele olha, ele diz: opa, peraí que está voltando a ficar viável investir lá no Brasil. Então ele tem que comprar reais, quando ele compra reais o real valoriza perante o dólar, então o dólar cai e aí ele bota o dinheiro na bolsa, a bolsa sobe. Tudo isso eu estou te explicando para que você entenda que existe uma certa correlação entre dólar e bolsa e elas são inversas. Então, essa inversão aqui, essa correlação inversa, ela não é perfeita. Mas vamos partir do princípio que fosse perfeita para você entender onde que eu quero chegar com essa aula. Imagina que ela fosse perfeita
E eu pego e monto uma carteira 50% ativos dolarizados e 50% bolsa de valores aqui. A gente desconsiderando aqui os fundamentos da empresa, a variação dos fundamentos, o resultado das empresas, e pensando só nessa variação que de fato existe, inversamente proporcional aqui de bolsa e dólar, o que aconteceria? Imagine que eu tenho 500 mil reais investido na bolsa brasileira e 500 mil reais investido na bolsa americana. Quando eu tenho uma valorização aqui na minha parte do Brasil, sai de 500 mil, vai para 600, é provável que aconteceria da minha carteira nos Estados Unidos sair de 500 e descer para 400. O que aconteceu aqui? A minha carteira ficou estabilizada em R$1 milhão. Veja que ela variou. A parte de dólar diminuiu, a parte de Brasil aumentou e a minha carteira estabilizou em R$1 milhão. Isso faz com que eu evite perda. Eu diminuo a volatilidade da minha carteira. Só que quando eu vou olhar para a planilha da estratégia 500 pratas lá, o que ela vai dizer? Leandro, vamos aportar em dólar. É lá que a carteira vai pedir aporte. E é o que faz todo sentido. Por quê? Porque aqui eu tenho o dólar valendo menos, o dólar com desconto. A oportunidade está aqui. E aí eu vou aportando aqui, eu vou aportando, eu cheguei no 500 de novo. Agora vai existir uma nova inversão aqui, vai voltar para onde estava. Pensa comigo aqui. A carteira do Brasil subiu para 600, a do dólar tinha caído para 400. Eu passei um tempo aportando no dólar, consegui elevar ele mais uma vez para 500 mil. Agora eu estou com quanto? Eu estou com 1 milhão e 100 mil reais. 600 no Brasil, 500 mil reais aqui no exterior. Quando inverter, esse do Brasil que estava 600 cai para 500, o dólar que estava em 500 sobe para 600. Eu continuei com quantos? Com 1 milhão e 100 mil. Então veja que eu não vejo queda na minha carteira. Quando eu tenho uma carteira bem distribuída, eu diminuo a chance de queda e os aportes que eu vou fazendo só vão levando para cima. E eu vou aproveitando aquele que está mais descontado para eu comprar mais. Então a sua pergunta é, com alta de 120 mil pontos, vale a pena fazer novos aportes ou ir com menos sede ao pote? Depende da configuração da sua carteira. Se você está com uma carteira bem estruturadinha, certinha, conhece a correlação que existe entre os ativos ali, tá tudo certo, tá? No dia 9/7, vai ser domingo, né? Domingo, dia 9/7, às 9 horas da manhã, eu vou fazer uma aula fechada, gratuita, onde eu vou focar nesse assunto. Como é que você vai montar uma carteira de acordo com o seu perfil? E aí você vai aprender a identificar a correlação que existe entre as classes de investimento, qual classe você deve ter, se você vai focar mais em dividendo, mais em ganho de capital, mais no Brasil, mais no exterior, tudo de acordo com o seu perfil. Então eu vou mostrar todos esses pilares para você identificar. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Ah, e um detalhezinho aqui, um segredinho. Quem participar dessa aula, somente quem participar dessa aula, repito, somente quem participar dessa aula vai ganhar 50% de desconto para se tornar aluno 500 pratas, porque eu quero formar uma turma de participantes. Então se inscreve lá que, querendo ou não querendo se tornar aluno, você vai aprender a resolver esse problema que você me trouxe aqui, ó, mas você ainda vai ter a oportunidade de se tornar aluno, tá? Vamos lá. O Marcelo perguntou assim, após 50 anos, para complemento de aposentadoria, FIIs ou ações? Marcelo, é a mesma coisa. Também a gente vai tratar isso nessa aula, tá? Cara, tudo vai depender. Por quê? Primeiro, você tem que entender que ações e FIIs, eles, falando desse lance que eu estou explicando aqui, né, da relação dos ativos, eles tendem a ir para o mesmo lado, só que em velocidade diferente, o que ajuda a gente a aportar e acumular mais patrimônio, só que a gente vai ter uma carteira mais volátil. Fundos imobiliários, eles pagam dividendos, se você quer um complemento de aposentadoria, é show de bola fundo imobiliário, porque ele vai pagar um dividendo mais recorrente ali. Só que você nunca vai ter uma explosão de crescimento, mas também não vai quebrar, certo? Então eu já começo a dar sinais para você aqui de que faz bastante sentido, né? Ações, cara, ações você pode ter uma explosão de dividendo, de crescimento da carteira, mas também pode quebrar. Uma ação quebra. Um fundo imobiliário, pô, até pode quebrar, mas é difícil quebrar um fundo imobiliário, tá? É bem difícil, o gestor tem que fazer muita cagada. Geralmente dá tempo de você fugir antes. Vamos lá. O Ricardo, ele perguntou assim, por que o EV/EBIT
não performa bem na fórmula de Joel Greenblatt. Para bancos e seguradoras. Cara, vamos lá. O que é o EBIT? A sigla EBIT. EBIT. EBIT do inglês é Earnings Before Interest and Taxes. Ou seja, lucro antes de juros e impostos. Uma empresa, a maioria das empresas, o resultado dela vem da operação, certo? Vamos pegar a Grendene lá. O que a Grendene faz? A Grendene faz calçados, certo? Aí se a gente for olhar a DRE dela, né? Ela tem, quer ver só? Eu vou até abrir aqui para vocês. Olha só aqui, ó. Isso aqui é a DRE, eu tô aqui com a Grendene, né? Isso aqui é a DRE. O que acontece? Tanto faz aqui o ano, né? Eu vou pegar aqui esse que está mais perto aqui, ó, 2013. Eu começo com a receita líquida, 2,1 bilhões, né? Isso aqui é o que ela vendeu. Aí ela tirou os custos ali, matéria-prima, aí ela teve um resultado bruto, 994 milhões. Margem bruta 45, tira a despesa operacional, que é para manter o negócio rodando. Resultado operacional, 400. Isso aqui é o que a Grendene ganhou fabricando calçado, R$400, tá? Isso aqui é o EBIT. É o lucro antes, na verdade isso aqui é o EBITDA, né? Porque tem depreciação e amortização também na conta. Mas se a gente for olhar sem depreciação e amortização, só o lucro antes de juros e impostos, eu tenho o resultado operacional também. Vamos imaginar que isso aqui é o EBIT, deu 400. Aí o que acontece? A Grendene ela tem um caixa. Esse caixa está recebendo juros. Ou se ela tem dívida, ela está pagando juros. Isso forma um resultado financeiro, a diferença entre juros pagos e recebidos. O saldo final da Grendene foi 103 milhões. Então veja aqui, a operação dela, o EBIT, gerou 400. Mas o resultado financeiro gerou 103. No final, ela tirou aqui mais imposto de renda, né, contribuição social do lucro líquido ali, sobrou 435. Mas veja que sobrou 435 de lucro líquido, que foi maior do que a operação que ela conseguiu gerar vendendo calçados. Por quê? Porque o caixa dela pagou um bom rendimento, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui num banco. Olha só, aqui eu estou com o Itaú, tá? Olha o que acontece. A DRE, patrimônio, eu não tenho nem a operação, eu não tenho nem receita, custo de produto vendido, eu simplesmente tenho receita financeira, despesa financeira. E o resultado bruto está aqui, ó, 31, e aí vem o lucro líquido. O que eu quero dizer aqui? 100% praticamente do que um banco tem de lucro é receita financeira. Certo? Então não existe a linha EBIT. É receita financeira. Então olha só, voltando aqui, o que é EBIT? Lucro antes de juros e impostos. Um banco tem algum lucro antes de juros e impostos? Não tem. Porque o lucro dele vem de juros que ele cobra. Certo? Então, é por isso que a fórmula de Joel Greenblatt não funciona no caso de bancos e seguradoras. Porque elas são empresas financeiras, onde a contabilidade delas é diferente de uma empresa tradicional. Tá? O Davi perguntou assim, ó, como que eu registro dólar na planilha 500 pratas? Davi, olha só, cara, na carteira do YouTube, inclusive, eu tenho dólar registrado, né? O que eu tenho feito? Cadastro em outros mesmo, tá? Então, ó, aqui a gente tem ações, FIIs, estoques, aqui tem a aba outros, né? Eu abro aqui, eu preencho aqui. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, para você preencher dólar aqui na planilha, você tem que saber qual que é a cotação do dólar. Então eu tenho aqui a coluna G aqui, ó, no meio, que é cotação, tá? Essa aqui é a fórmula, ó. Igual Google Finance, abre parênteses, abre aspas, USD-BRL. O que é isso? Eu vou pegar USD, que é o dólar, e vou converter para BRL, que é Brasil, real, certo? Fecha aspas, fecha parênteses. Pronto. Fiz isso, a planilha já me disse. 4,80 é o dólar nesse momento aqui. Agora, o que eu faço nas outras linhas aqui, ó? O custo, por exemplo, eu coloco exatamente quanto que eu gastei em reais para comprar dólar, tá? Porque aqui eu vou conseguir medir a minha rentabilidade. Aqui a quantidade, eu coloco quantos dólares eu tenho. E aqui no total, eu simplesmente faço a multiplicação. Eu multiplico a quantidade de dólares que eu tenho pela cotação que eu já puxei. E aí eu vou ter em reais o valor.
E aí quando eu comparo o valor que eu tenho em reais, por exemplo, nessa carteira eu tenho 5.876 dólares, só que eu gastei 6.583 dólares para comprar isso, porque o dólar caiu bastante aí no último mês, né? Então eu tô com 10% de prejuízo no dólar, tá? Ou seja, oportunidade para comprar mais. A planilha não está pedindo aporte aqui, mas se pedisse, já ia mandar bala aqui já para comprar uns dólarzinhos, tá? Na verdade, até a planilha não está pedindo aqui porque ela só tem 1, né? Mas dá para comprar, porque eu quero ter até 2% e eu tô com 1,89, tá? Então dá para comprar dólar. Lembrando que essa planilha aqui é a planilha exclusiva para alunos do curso da Estratégia de 500 Pratas. E você que estiver participando da aula, que eu deixei o link aqui na descrição, vai ter uma baita de uma oportunidade para se tornar aluno e também receber essa planilha, tá? Então fica ligado aí. O Emerson perguntou assim: você acha que é necessário ter renda fixa em carteira para usufruto daqui a 15 anos? Então, Emerson, a gente volta naquilo que eu tenho falado, diversificação de carteira. Você tem que entender o seguinte, cara. A renda fixa, ela é muito importante por quê? Porque você vai fazer caixa, reserva de oportunidade. Porque tem momentos que a bolsa fica muito cara e aí não compensa você... Até a gente continua comprando, mas compra mais devagar. E o que a gente faz com o dinheiro se a gente está ganhando bastante dinheiro, tá trabalhando lá, está com um bom poder de aporte? Vai fazendo um caixinha na renda fixa. Então, por isso que é importante ter renda fixa. Porque chega algum momento, isso sempre aconteceu na história da economia, né? Que a taxa Selic volta a subir, e aí a renda variável cai. Aí a gente está com um caixa gordinho na renda fixa, a gente faz o quê? Compra renda variável barato. E a gente vai fazendo isso, tá? Isso diminui a volatilidade da tua carteira e acelera o crescimento patrimonial no longo prazo, porque você aproveita as oportunidades de tempos em tempos. Então, independente do prazo, tudo, eu vejo que faz sentido você ter. Quanto que você vai ter? Tudo depende do quanto tempo você quer usar esse dinheiro, se você vai querer viver da renda, se você vai querer usar o patrimônio. Se você quer viver da renda, dá para ter a maior parte na renda variável, né? Porque você não vai vender o principal, então não interessa se está valorizado, se está desvalorizado, o dividendo vai cair na conta. Por quê? Porque o dividendo que uma empresa paga, que um fundo imobiliário paga, não tem nada a ver com o preço daquele ativo naquele momento, certo? Então, faz sentido ter uma boa parte em renda variável quando o objetivo é viver de renda. Se o seu objetivo é usar o principal, pô, eu quero construir uma casa, eu quero pagar a faculdade para meu filho, eu quero fazer uma viagem, eu vou usar o principal investido. Aí renda variável começa a perder sentido. Porque pode chegar um momento, e aí não interessa se 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, pode chegar um momento que quando você precisar aquele dinheiro, vai estar desvalorizado. E aí? Faz como? Entendeu? Então isso aí tem que pensar. O Alexandre falou assim, ó, qual é o número bacana de FIIs e ações no exterior para ter em carteira? Alexandre, isso também nós vamos trabalhar na aula lá do dia 9/7, às 9 horas da manhã, no domingo, tá? Se inscreve aqui se não estiver inscrito. O que acontece? Primeiro, vai depender do quanto você quer ter investido no exterior. Isso é a primeira coisa. E aí, quanto que você vai ter investido no exterior? Depende das suas crenças, né? Do quão inseguro você é com o Brasil, do quão conhecedor você é daquele mercado lá fora. Tudo isso aí vai determinar quantos por cento você vai ter no exterior. Aí imagina que você definiu lá que você vai ter 30%. Aí nós vamos começar a escolher os ativos lá fora. Tem ativos lá fora que são mais arriscados, outros que são menos arriscados. A gente vai ter que analisar o risco de cada um e definir um peso para cada um. Isso é exatamente o que eu faço aqui, ó. Por exemplo, em estoque lá eu só tenho uma, né? Porque eu comecei há pouco tempo a investir em estoque nessa carteira do YouTube. Na minha carteira pessoal eu tenho bem mais estoques, tá? Então, por exemplo, em FIIs aqui, ó. Eu decidi, por exemplo, que eu quero ter 41% da carteira em FIIs. Aí eu cheguei e coloquei 5% para esse, 3% para aquele, 5% para esse, 5% para esse. Chegou um momento que a soma deu 41%. Fechou. Então, eu precisei de quantos aqui? Ó, eu precisei de... Tem 10, né? Ó, 10 ativos. Eu precisei de 10 ativos para chegar no meu peso que eu defini para aquela classe. Então, pô, Leandro, eu defini aqui que eu quero ter 30% de ativos no exterior. Se você colocar 3% em cada um lá fora, 10 ativos é a quantidade que você precisa ter. Simples assim, para a gente decidir, tá? A gente vai trabalhar isso aí, eu vou explorar mais, vou procurar mostrar como que você identifica esses percentuais na nossa aula que a gente vai fazer lá no dia 9/7, tá? Vamos lá. O Eric perguntou assim, ó, você investe em previdência privada? Eric, eu não invisto, mas não é porque eu invisto que não é boa, tá? Porque a previdência privada depende se ela vai te ajudar. Como é que você vai analisar isso? Primeiro,
Eu vejo que só faz sentido se você consegue abater imposto de renda. Então, no meu caso, como eu tenho empresa e o meu dinheiro meu salário vem da empresa, né? Então, eu acabo não tendo um salário alto que paga imposto de renda. Basicamente, meu salário é pro labore, é o salário mínimo que eu tiro ali só por obrigação mesmo, né? Por uma questão de legislação, contábil e tal. Então, acaba que eu pago um pouquinho imposto, né? Sobre isso aí. E nem compensa eu abater imposto com uma previdência privada. Por quê? Os 12% que eu consigo abater ali seria muito pouco, né? Então não compensa. Se você não tem como escapar, né? Você não tem como receber por um CNPJ, você recebe um salário alto e paga alto imposto sobre isso, talvez faça sentido. Agora, ainda assim não é garantido que vai fazer sentido. Você tem que ver se esses 12% que você vai economizar de imposto, se você não vai estar perdendo de ganhar dinheiro ao investir em uma previdência privada. Por quê? Porque uma previdência privada, hoje a gente tem previdência boa, tem bons gestores, né? Tem bons fundos de previdência, tem boas taxas de administração, mas tem um monte de tranqueira. Você pega dos bancões tradicional aí, Caixa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, é furada essas previdências aí, né? A maioria tem altas taxas de administração, mal administrada. O gestor monta uma carteira de renda fixa lá que qualquer um consegue montar, tá? E cobra os olhos da cara para fazer aquilo ali. Aí o que acontece? Você investe na previdência para economizar os 12% ali de imposto de renda, só que você faz um péssimo investimento. Compensaria mais você pagar aquele imposto de renda e pegar o valor que você está aportando na previdência, fazer a sua própria carteira aos moldes 500 pratas que eu ensino aqui, que você vai ter um retorno muito melhor do que o gestor lá do Banco do Brasil, por exemplo. Não que o cara não saiba, é porque fez lá uma previdência de qualquer jeito para quem não entende nada e vende aqui e tá tudo certo, entendeu? Então é isso que você tem que olhar. Se vale a pena você abater esses 12%, se você precisa disso, e se você acha uma boa previdência que compense você investir nela mais do que você fazendo sozinho. E essa é a decisão que você toma. Eu não consigo achar uma previdência que seja tão melhor do que a forma que eu invisto, né? E também não preciso abater os 12%. Então, por isso que eu não invisto em previdência. Previdência privada, né? Vamos lá. Aí eu tenho outra pergunta aqui. O Renan, queria marcar uma consultoria contigo. Como faço? Renan, o link fica lá no site, cara. Tu vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá o nosso site, né? Então aqui tem um menu com os cursos, ó. Tem o estratégia, comunidade, desenvolvimento e aqui tem a consultoria. Tu clicou aqui, tu vai já ser direcionado para a página da consultoria, tá? Aqui tem toda a explicação, como é que funciona, mas basicamente como é que funciona aqui a consultoria, tá? Tu vai clicar ali, tu vai fazer a compra, tu vai ser redirecionado para um calendário, onde tu vai marcar um dia e hora que tu quer fazer a consultoria comigo. Vai ser direcionado para um formulário, onde tu vai preencher esse formulário, botar todas as tuas dúvidas, de que forma eu poderia te ajudar. Eu vou fazer um estudo prévio do teu caso, e aí nós vamos chegar numa reunião, nós vamos fazer uma reunião de 1 hora, uma chamada de vídeo, tá? E eu já vou ter estudado o teu caso, de acordo com o formulário que tu preencheu, e aí a gente vai debater ali, vai organizar tuas ideias para que eu consiga te dar uma luz aí, te botar no caminho e te dar segurança para investir com mais tranquilidade, tá? Vamos lá. Lembrando que eu não dou recomendação de compra e venda, não faço carteira administrada, não faço nada disso, não é o meu objetivo é educacional. Então nessa consultoria eu vou fazer o quê? Eu vou sentir quais que são as tuas fraquezas, as suas dificuldades, os seus medos como investidor, e eu vou te mostrar o que você precisa melhorar. Não, você tem que ir por aqui, ó. Você tem que estudar isso aqui, você tem que ir ali. Esse medo que você está sentindo aqui não faz sentido por isso, por aquilo. Enfim, cara. As pessoas saem com muito mais segurança da consultoria para conseguir conduzir as suas próprias carteiras, tá? Vamos lá. A Jéssica perguntou assim: como projetar o valor que preciso ter daqui 8 anos para ter um padrão de vida X? Jéssica, como nossa estratégia aqui é viver de dividendos, tá? Então vai depender do dividendo que você consegue. E isso vai depender da classe de ativo que você vai investir, do tipo, do segmento que você vai investir. Mas quer ver só? A gente pode pegar algum exemplo aqui, ó. Uma boa base, eu puxei aqui para ti e mostrar, ó, o fundo HGLG11, que é um fundo imobiliário, um dos maiores aí da bolsa, mais famosos, mais antigos e por aí vai. Esse gráfico aqui embaixo, ó, é o Dividend Yield, tá? O que é o Dividend Yield?
quantos por cento que o valor que ele está me pagando de proventos representa em relação ao custo de uma cota. Isso é dividend yield, mensal nesse caso, né? Então veja que fica ali, ó, 0,57, 0,6. Agora, ultimamente, está na casa ali de 0,6 a 0,7, mais ou menos. O que quer dizer isso aqui? 0,7%. Que se você compra R$1 milhão hoje de HGLG, você vai receber mais ou menos R$7.000 por mês de salário, certo? E o que é legal? Um fundo imobiliário de papel, assim como as ações também, elas tendem a corrigir a inflação. Por quê? No caso do fundo imobiliário de tijolo, né? Fundo imobiliário de tijolo, como a HGLG, o valor do aluguel vai aumentando, porque o valor do imóvel vai aumentando, tá? E o valor do aluguel, ele tende a corrigir ao longo dos anos aí, mais ou menos a inflação, né? Essa é a variação. Se você pega aí alguém que alugava um apartamento lá atrás, há 20 anos atrás, você pergunta quanto você cobrava de aluguel? Ah, eu cobrava X, quanto você está cobrando agora? Tanto. Você vai corrigir a inflação, você vai ver que dá mais ou menos a correção da inflação, tá? Aí o que acontece? A gente não tem como saber qual vai ser seu custo de vida daqui a 8 anos, mas você pode partir do agora, porque se você monta agora uma carteira, R$1 milhão, R$7.000 por mês de salário do HGLG, pronto. Claro, você não vai montar com um ativo só, você tem que aprender a fazer diversificação. Eu vou ensinar tudo isso também lá na aula do dia 9/7, domingo, às 9 horas da manhã, tá? Você tem que aprender a fazer diversificação. Mas para efeito didático aqui, vamos pegar só um fundo imobiliário. Você colocou R$1 milhão, você está ganhando R$7.000 por mês. Daqui a 10 anos, a 8 anos, como você colocou ali, vamos imaginar que a inflação foi de 100%. Teoricamente, esse seu salário que vem do HGLG de R$7.000 por mês virou R$14.000 por mês. Entendeu? Se transformou em R$14.000 por mês. Então você continua mantendo o seu padrão de vida, foi corrigido. É assim que funciona, tá? A Samantha, rola um desconto no curso da Estratégia 500 Pratas? Samantha, se inscreve no link aqui embaixo, porque como eu falei no começo desse vídeo aqui, eu vou montar uma turma fechada do curso da Estratégia 500 Pratas para quem estiver participando da aula lá no dia 9/7, às 9 horas da manhã. Quem participar dessa aula, eu vou abrir um cupom de desconto só na hora ali, tá? Não vai ficar aberto por 2, 3 dias, uma semana, não vai. Vai ser só na hora, por isso que é importante que você esteja lá, tá? Eu vou dar aula ali, vai ser das 9 até as 10 horas mais ou menos. Eu vou falar, pessoal, tá aqui, liberei o cupom, vou montar uma turma agora, você que participou dessa aula e quer se tornar um aluno 500 Pratas, eu vou montar uma turma aqui com 50% de desconto. Vou liberar o cupom de desconto ali, 50% de desconto, a galera comprou, vai ter vaga limitada, tá? Não defini ainda quantos que vou ter. Atingiu o número de vaga, fechei. Pronto. Então tem que estar na hora lá se você quiser. 50% de desconto. Por que eu vou fazer só na hora? Porque eu quero fazer aquela turma ali. Porque aí compensa. Eu monto um pacotão, uma galera grande, eu consigo dar 50% de desconto. Vender avulso 50% de desconto é impossível para mim, tá? Pelos custos que eu tenho aqui. Beleza? Então aproveita, é a chance de você conseguir 50% de desconto. Vamos lá. O Aldo perguntou assim: 36 anos, melhor FIIs ou ações para viver de renda? Aquela história, Aldo, depende, cara. Depende, mais uma vez, né? Vamos trabalhar isso lá na aula também. Mas FIIs, tu tem recorrência, cara. É linearzinho. Só que, mais uma vez, eu repito, nunca vai explodir de crescimento, também dificilmente vai quebrar. Uma ação, ela é mais loucura ali, mas não quer dizer que não seja boa, porque uma ação ela pode explodir o dividendo. Você pode dobrar, triplicar, quadriplicar o seu salário em questão de poucos anos. Só a empresa permite isso, só a empresa. Só que ela também pode quebrar. Então o que a gente faz? Para mim não tem nada melhor do que a diversificação. Essa é a palavra. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Te vejo lá na aula, dia 9/7, domingo, às 9 horas da manhã. Se cadastra nesse link que eu vou deixar aqui na descrição. Até a próxima. Fui!